Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Oi, Marley, bem-vinda. Oi, Vanessa, bem-vinda. Pra onde tem a sol? E aí, Rê? Boa noite. Oi, Rê, me ouve? Ah, ou se você me ouve, Tô ouvindo bem, muito vou bem. levantar a tela aqui, senão eu vou ficar cortada. É, E... boa. Olá, Marley. Desta vez estamos aqui, hein? A Marli, a gente andou se conectando aí, ó. Senão eu vou ficar cortada. Vamos lá. Oi, Jaqueline Cavalheiro. Desta vez estamos aqui, Tá tudo bem? Estão me ouvindo bem? Vamos esperar o pessoal chegar aí, né, Rê? hein? Isso. Legal, que bom. Olha a Fernanda, a Malu dando um oi. Oi, Malu. Oi, Mari. É, ó, Jaque, pode. Tem uma Você Jaque sabe, aí e Vitor? outra Jaque aqui. Eu sou rodeada de jaques. Eu adoro É. as jaques. Olha a Fernanda, a Malu dando um oi. Oi, Malu. Oi, Mari. É, que legal, que bom. Aí o pessoal vai se conectando, vai chegando. Eu sou rodeada de Legal. jaques. Já faz uma semana do nosso encontro, hein, Rê? Uma semana. Caramba, que bacana, hein? Já, Passa muito rápido. já não somos mais calouros na live. Tainá, boa noite, Tamires. Boa noite, Tainá. Legal, bastante gente, muito bacana, muito legal. Então vamos lá, vamos começar a fazer um movimento, o pessoal que vai chegando, a gente vai acolhendo, né? Boa Então, noite, Tamires. Boa noite, Tainá. bonitões e bonitonas, muito bem-vindos. Bom tê-los vocês por aqui. Eu sou o Vitor Sgroy, coach e prático em PNL, e minha missão é transformar a vida das pessoas através das 5 saúdes ou ainda das suas empresas também. PNL, o que é PNL? Programação Neurolinguística. É um instrumento onde se utiliza para a gente organizar o que a gente absorve através dos nossos 5 sentidos. Né? Basicamente é isso. E quais são essas 5 saúdes? Saúde física, saúde espiritual e mental, saúde profissional e financeira, saúde familiar e saúde social e intelectual. E quem inventou essas 5 saúdes? O Vitor? Não, é a OMS que sugere que a gente faça essa divisão através de um estudo, né? E através do estudo percebeu-se que a subdivisão dessas 5 saúdes proporciona uma possibilidade de você planejar a sua vida de uma forma mais adequada. E a atuação do coach consiste estritamente em estar organizando isso, essas saúdes, para que você tenha o quê? Uma direção, um sentido para a tua vida. Essa é a ideia, esse é o papel. Até porque quando a gente não tem sentido e não tem direção, quando a gente não tem um objetivo para a gente buscar uma meta, qualquer direção serve, né? Então a ideia é justamente a gente buscar o norte.
Hoje a nossa proposta é a gente discutir especificamente saúde familiar. Aliás, a hora que a gente estava no briefing, eu e a Rê, puxa, eu falei saúde profissional e financeira. Ele falou, não, mas é saúde familiar, mas é saúde... No... Aí eu mudei para familiar, você viu, né, Rê? Mas é que uma coisa impacta na outra, né? Completamente, completamente. E hoje a gente vai falar de profissionais, então vai impactar mais ainda. Mais do que nunca. Então a gente percebe que a interligação, ela é praticamente inevitável. Não praticamente, ela é inevitável. Por quê? Porque nós somos todas essas saúdes. Nós vamos... A gente não é nem só a saúde profissional, financeira, que invariavelmente acaba sendo o carro-chefe da nossa vida. Então, a gente começa a trabalhar as nossas dores baseadas única e exclusivamente na vida profissional e financeira e, às vezes, esquece que tem todas as outras questões e não percebe dos avisos que a vida e o corpo vai dando, vai demonstrando, né, Rê? Isso mesmo. Então, hoje nós vamos falar de saúde familiar e mais especificamente a família do professor. Em meio a essa quarentena, a circunstância que estes profissionais maravilhosos vêm vivendo não é fácil. Não é uma situação muito fácil. E a Regina vai falar com muita propriedade disso, porque ela transita por esse universo há muito e, principalmente, na circunstância de agora, ela vem sendo muito procurada e a gente vai trocar alguma ideia. E a ideia é que a gente possa discutir os conflitos, as situações de momento, mas, principalmente, algumas alternativas onde a gente pode correr, socorrer e direcionar, né? Porque a mudança de comportamento, ela traz os benefícios que a gente tanto busca e almeja. E, invariavelmente, a gente comete o erro de, às vezes, buscar a mudança no outro ou no externo. Mas a mudança começa em nós e por nós. E para a gente, eu vou compartilhar, na hora que a gente chegar no meio, 30 minutos... no meio da live, eu vou compartilhar uns pressupostos, um pressuposto da PNL no meio e depois um pressuposto da PNL no final. Então, o que é o pressuposto? O pressuposto é um dado apresentado em si que por si só se auto-explica. Então, eu vou compartilhar e vai, óbvio, ter a ver com o contexto que a gente está falando, né? Então, a Regina vai começar a falar, a maioria de nós outros que estamos aqui, mas tem muita gente, estou vendo a Dani, Vagnão, Fabi, todos muito bem-vindos. Arthur Cavalheiro, você conhece? Só um pouquinho. Só faz alguns anos. Só alguns anos. Bem-vindo, Arthur, muito bem-vindo todos vocês, muito bom tê-los conosco. Regina vai fazer uma breve apresentação dela, e aí a gente já vai começar a discutir a respeito do assunto. Rê, a palavra é tua. Então, para quem não me conhece, sou pedagoga, professora. Atualmente não estou mais atuando nas escolas, eu atuo como orientadora pedagógica parental e de profissionais da educação. Mais especificamente da educação infantil, que é a minha especialização, né? Perfeito. Semana passada a gente conversou um pouquinho desse trabalho, que é esse projeto Amare, que foi o nome que eu dei para o meu projeto de trabalho novo, né? Lindo. E, enfim, tenho atendido muitas famílias com essa história da pandemia, mas também atendido muitos professores. Pois é. E, inclusive, quando eu e você, né, Vitor, conversamos sobre qual seria a próxima proposta, a gente trouxe isso, né, na live passada, Sim, vamos falar de professor. E aí as professoras super concordando, não, vamos falar um pouco, sim, também estamos, né, também estamos na pandemia, vamos falar assim. Opa. Então, aí eu e o Vitor organizamos essa conversa hoje,
para a gente falar um pouco dos professores, das dores que estão passando, mas que cabe para outras famílias, de qualquer maneira, né? Mas a gente achou bem importante ressaltar que o professor vai ficando num lugar também que ninguém está falando muito, né? Sim. Do como é que está a vida dele. E a gente achou importantíssimo falar disso, nesse momento. Então é isso. As dores que a gente está trazendo aqui, elas foram colhidas, como eu falei para o Vitor, com essas professoras que eu atendo, que eu atendi, que eu não atendo de hoje. Mas nesse momento da pandemia chegaram com muitas questões, muitas preocupações. Então eu fiz um levantamento com elas, assim, como é que era isso para elas, como é que elas estão vivendo, além das questões que elas me trouxeram, mas aí focadas no trabalho delas, que não vem ao caso muito aqui, Claro. né? E aí são questões que foram tratadas. Enfim. Acho que é uma circunstância, uma situação que acaba sendo nova para todo mundo, de uma maneira geral. E principalmente porque a posição do professor, ela acaba ficando num entremeio onde tem a instituição a qual ele está submetido e do outro lado tem as famílias. Então ele fica nesse meio. E, além de tudo isso, tem a questão da família deles próprios. Você ia falar alguma coisa? Desculpa. Eu ia falar que esse é um sanduíche que não tem só algumas partes, é um sanduíche complexo. Porque o professor fica nesse esquema, né? Entre a escola, o mantenedor, o diretor, o coordenador, as famílias e tem também as crianças. Perfeito. Né? A aprendizagem em si, que é o alvo do professor. E nesse minuto, a pandemia, com a sua família. Então, tá bem puxado. Tem muita gente para mexer com a vida do professor, né? Sim. Muita coisa acontecendo. Sim. E por si só, os desafios que acabam sendo próprios da vida de todos nós outros. Sim. E aí você acaba vivendo uma situação onde a pressão, às vezes, passa um pouco do limite. E que grau você tem percebido isso, Rê? Qual é a maior dor que você consegue perceber na hora que você compartilhou com eles? Essa dificuldade, de uma maneira geral, que eles têm enfrentado? Vitor, as pessoas que chegaram, elas, de fato, estão com as famílias bastante tumultuadas, a dinâmica mudou totalmente, mas, assim, elas chegaram muito mais preocupadas com a nova modalidade, vamos dizer assim, com a aula virtual. Então, a preocupação é muito mais do que eu estou fazendo, para onde que eu estou indo, por que eu estou pensando assim, eu não estou dando conta, eu não sei se dá certo, eu não sei se está bom, eu estou mesmo seguindo aqueles princípios, aquelas coisas todas da educação infantil, eu estou mesmo garantindo uma coisa legal para as crianças que está lá do outro lado, né? Então, esta foi a primeira queixa. Esta foi, na verdade, a queixa de busca de ajuda. Como é que eu faço? Que me ajuda a pensar, veja como é que tá, que eu estou pensando, se eu estou certa, se eu estou louca, né? Tem professora que fala, eu estou pirando muito. Você acha que eu estou maluca? Ou faz sentido isso que eu estou pensando? Esse meu medo, essa minha angústia. Algumas chegaram bastante angustiadas. E assim, a segunda situação é da sua família. Mas a primeira é bastante mesmo relacionada ao trabalho, à questão da escola, né? Profissional propriamente dita, porque você acaba tendo até um baita de um ponto de interrogação, para onde vai tudo isso, né? Isso. Quer dizer, todo mundo se viu dentro de uma situação da noite para o dia e uma readequação que acabou sendo imposta e que muitas vezes conflitava com a formação de base, a orientação. Olha,
tem que fazer isso, tem que ter tantas horas desse conteúdo, daquela coisa. E você passou a se questionar como você acabou de trazer. Eles passam a se questionar como você Exatamente. acabou de... Começa a duvidar do que você veio esses anos todos construindo. Exato, né? exato. Como é que é uma educação infantil. Então, as pessoas estão muito questionando isso, o que é bem interessante e bem bacana, né? A segunda parte é essa da própria família. E aí são questões bastante interessantes. Então, por exemplo, uma das questões é a mudança total de dinâmica familiar. Então, não tem mais quem ajude na casa, estamos todos nós dentro da casa, né? Então, que tarefas que a gente vai fazer e tal. Muda bastante os tempos, né? Sim. E algumas rotinas se perdem com as crianças, que não eram antes perdidas, né? Isso para um professor, para as famílias, é bastante tumultuado perder as rotinas. Sim. Mas para um professor tem um segundo peso. Tudo para o professor vai ter um segundo peso. Porque ele é o cara, né? Ele é o cara que tem que educar. Concordo. Ele é o cara que estudou para isso, né? Então, como assim televisão full time para os seus filhos? Então, aquilo machuca o professor. Machuca. Ele fica dolorido, porque não está rolando muito as coisas do jeito que eram antes. Que coisa! Outra questão que pega bastante para a relação da família é muitas professoras dizendo do trabalho gigantesco que é a escola online, né? O trabalho online. O EAD. E ele é bastante mais intenso e maior do que o presencial. Ele demanda muito mais coisas, né, para fazer. E muitas professoras estão assim, eu não consigo nem saber o que minha filha está fazendo na reunião online dela. Na escola online dela. Porque eu estou com a minha escola online. Então, ficam umas confusões assim, né? Então, eu conseguia prestar muito mais atenção nas coisas da escola, eu conseguia ter mais tempo com a minha filha para brincar, para passear, quando eu estava na escola. Então, são algumas coisas que vão assolando o professor do dia para a noite, né? Sim. E assim, e ao mesmo tempo ele é um profissional, ele tem que dar conta daquilo lá que está caindo na mão dele, né? É isso. Então, é bem difícil. Então, tem essa questão. Tem algumas questões que me chamaram muita atenção. Não sei se eu vou te falando assim, ou se você quer interromper. Deixa eu só fazer um parênteses nessa questão do EAD. Eu separei um contexto aqui, mas antes disso eu vou fazer uma observação nisso que você falou. Essa questão da demanda que conflita com, por exemplo, a exposição da televisão, tudo isso mais, ela reclama um replanejamento. Então, de novo, a gente entra num cenário onde a questão ela parte de um foco, na verdade, de um novo foco, né? Porque já existia. Você já tem aí uma formação, uma orientação. Antes de eu continuar, eu queria falar para o pessoal, que eu acho que eu acabei esquecendo, não sei se a Rê falou, mas vocês fiquem à vontade para questionamento, para contribuir com a discussão, que aqui não... A proposta é a gente discutir dentro desse tema, mas a participação de vocês é fundamental. Então, façam as colocações, entrem no debate, porque a ideia é justamente a gente promover isso. Ó, a Fabi, deixa eu... Eu estava lendo aqui. Ah, você estava lendo? Estava. Ah, então vai. Ela vai falar uma coisa que uma das professoras que veio a mim também falou. Legal. Que é a questão de material, né? Ninguém estava preparado. Exato. Então, assim, os materiais ficaram na escola. Não está na minha casa. Tem uma professora que falou, Rê, eu só consegui fazer alguns vídeos de leitura e tal, porque uma das professoras tinha livro na casa delas e trouxe para mim, e me emprestou.
Sim, Porque os meus livros não estão aqui. Então, veja a dificuldade. Você tem que perfeito. promover um produto, você tem que fazer uma coisa, e você não tem o material. Nem para planejar. Então, você vai planejar em cima do que se você não tem nenhum material, Olha isso, olha aí. né? A minha Jaque compartilhou, deixa eu... Fala aí. tem que enumerar dessa maneira, porque senão, como você tem a tua Jaque aí também, né? Isso. Fala da sua Jaque. Da noite para o dia, o professor foi convocado a ter, dentro da própria casa, recursos tecnológicos, materiais e mentais para oferecer um EAD de qualidade. Uma grande e Isso. abrupta virada de chave. É interessante e é fato. Quer dizer, foi muito de encontro à questão que a Fabi falou, que tudo aconteceu muito rápido e sem essa oportunidade. Qualquer coisa que você for visualizando, me interrompe, tá, Rê? O que eu trouxe para Tá. compartilhar com a gente? Dentro da minha programação aqui diária, eu busco absorver um pouco do podcast. Podcast é uma ferramenta onde, não sei se todos conhecem, mas é uma ferramenta basicamente onde você transformou o rádio em um conteúdo e você acessa isso via Spotify e por aí vai, né? E eu tenho ouvido, e até sugiro, chama-se Desobediente Produtivo, do Ivan Moré, que era o cara lá da Globo, que trabalhou durante 20 anos. Ele recebeu a Dani Kleiman, que ela é futurista publicitária e pesquisadora de comportamento e tendências. E ela falou uma coisa que me chamou muita atenção, que quando a gente fala de internet, como a gente estava falando do EAD, a internet é um pedacinho das tecnologias que tem acontecido. E a velocidade que isso provoca está inserida também na erupção das chamadas novas tecnologias. Que, na verdade, as novas tecnologias não são tão novas assim. Olha que dado interessante. Eu quis compartilhar isso porque eu acho muito interessante a gente ter noção disso. Realidade aumentada, que é aquele Pokémon lá no Pokémon Go, tem 20 anos essa tecnologia. Realidade virtual, que é aquela do óculos, tem 30 anos aquela tecnologia. E a tão decantada inteligência artificial tem 60 anos. A questão é que eu não sei se vocês sabiam isso, mas sabiam disso. Eu não sabia. Assim não. Eu acho que não. E a grande questão é que tudo isso tem provocado a velocidade nesta mudança que é inevitável, né? E que acaba acontecendo a eclosão de todas elas tudo junto. E este impacto dentro, principalmente para o profissional que vai ensinar, que vai orientar, ele não vem com uma formação dessa, de base, mas ao mesmo tempo está falando para um público que já é digitalizado. Então, a criança já nasce dentro de um contexto digital e dentro de uma frequência de mudança que ela já está preparada para isso. Então, até mesmo essa readequação que o profissional, o professor, tem que ter é imperativa, é impositiva. Junto com o EAD, ele por si só tem que fazer um processo de readequação, de percepção de uma velocidade de mudança que é luz. Que é luz. É luz, é mudança-luz. É mudança-luz. E que é inevitável, né, Rê? Então, eu queria que você... Esse desafio, essa questão da readequação tecnológica também para o professor, eu não sei se eles têm compartilhado essa dificuldade, enfim. Tem sim, Tem. Vitor. Uma das questões que elas colocam primeiro, não está lá na minha casa. A minha banda larga, meu laptop, não está lá. Não está tudo assim arrumadinho, né? Sim. Um cenário.
Não é verdade? Então, Sim. porque também você não vai botar um vídeo no ar sem ter uma condição. Perfeito. Então, não tem esse instrumento, esses materiais, e muitas não têm o conhecimento, a habilidade para mexer com a ferramenta. Perfeito. Então, uma teve que sair correndo fazendo aula online para a outra aprender a mexer no equipamento. Olha isso. Para outra aprender a fazer vídeo. Para outra aprender a fazer coisas, né? Então, isso é uma dificuldade. Ao mesmo tempo que é um ganho agora, né? Exato. Tem os dois pedaços aí. Mas é sofrido. Porque o que o professor precisa fazer? Ele precisa dar aula, ele precisa ir lá fazer as coisas com as crianças. Isso foi tirado. E é muito sofrido. Sim. Né? É muito sofrido. Sim. Então, uma das coisas que as professoras também dizem, além do volume absurdo de trabalho agora, é da questão do planejamento, por exemplo. Então, é um planejamento que demanda tudo outro. Por quê? Primeiro, a criança não está lá comigo. Então, eu não sei como ela está, o processo dela. Não sei. Então, ela não está vivendo isso comigo. E eu tenho que ir lá na casa dela adivinhar como é que vai ser. Perfeito. Lá na casa dela, eu não sei quem, nem como vai poder desenvolver alguma coisa que eu estou propondo. Então, eu não sei os impactos que isso pode causar entre relações mãe e filhos. Perfeito. Pais e filhos. Né? Pai com mãe. Porque briga, né? Tem Lógico. briga. A Vanessa... Né? O pai acha que tem que ensinar de um jeito. Exato, exato. Já tem o conflito em condições naturais, porque são criações de base diferentes, comportamentos diferentes e ainda mais o agravante de... Aí tem o espaço. Isso. Como é que você vai propor uma coisa que eu não sei que espaço que eles vão ter para fazer? É isso. Como é que você vai propor uma coisa que eu não sei se vai ter esse material? Muitas escolas fizeram kits, fizeram pacotes de materiais para distribuir. E aí, assim, Vitor, só uma parte. Toda essa conversa que eu estou falando, a reportagem que eu tenho é muito de professor de escola privada, tá bom? Tá. A escola pública não chega muita informação para mim. O que eu estou vendo é o movimento na internet mesmo, no Facebook. Tenho visto muitas professoras se desdobrando para fazer coisas legais para as crianças. Enfim, mas eu estou mesmo falando de uma outra Você sabe você me deu uma condição. ideia, e acho que seria legal a gente trazer essa outra visão. A esposa do meu irmão está inserida dentro do contexto público. Então ela é outra realidade. É outra realidade. Tem mais coisa aí. Talvez fosse interessante a gente fomentar uma discussão com esse olhar também, né, Rê? O que você acha? Porque se você pensar que numa escola particular tem uma infra, mais ou menos, né? Mas vai ter lá uma equipe técnica que vai estar te orientando, que vai estar fazendo reunião online com você, vai estar falando com você, você vai estar discutindo com essa equipe e tal. Você vai ter o material da escola para distribuir e tal. Já está tão sofrido. Imagine escolas públicas por esse Brasil afora. Né? Porque nós não vamos só também falar da escola pública de São Paulo, que tem uma diferença discrepante em bairros, mas ainda assim São Paulo é São Paulo, né? Exato. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o Brasil por aí é bastante difícil a situação do professor. São vários... Enfim, vamos fazer um paralelo aqui. São vários Brasis dentro de um Brasil só, né? A Fabi, que é uma amiga querida aqui, que está nos dando o privilégio da sua audiência, ela tem atuação direta no processo de educação também. E ela pode falar, talvez, essa impressão aí do Brasil, de uma maneira geral, porque ela acaba viajando o Brasil inteiro também, sabe, Rê? Mas antes disso, eu queria compartilhar o que a Vanessa colocou aqui, ó. São duas grandes dificuldades para o professor planejar seu conteúdo. Sem material e, muitas vezes, sem conhecimento das tecnologias. E para os pais, que não são professores, intermediarem isso tudo. Perfeita colocação. Exatamente. Vanessa é então, quer dizer, eu tenho que planejar para o outro executar. Perfeito. Veja a dificuldade.
Né? E no fim disso tudo, a gente ainda tem que pensar, tá, a criança está aprendendo alguma coisa? Está sendo significativo? Está sendo legal? Porque é isso que o professor quer todo dia. Exato. Né? Então, eu tive professoras, por exemplo, que disseram que não conseguiam dormir. Uhum. Que acordavam de noite, nervosas, preocupadas, se o que ia apresentar amanhã ia ser bom, ia dar certo, a criança ia ficar bem, tal e tal, né? Bacana. Enfim. Agora, tem uma dor de família que eu queria colocar para a gente não perder. Tá bom. Família de professor. Deixa eu só fazer a leitura aqui que a Fabi colocou. A questão do letramento digital e dos recursos que podemos nos dispor para o trabalho ainda é uma dificuldade. Necessidade de adquirir a habilidade e competência para isso. É muito interessante isso, né? É muita coisa, gente. Muita coisa. Muita. A Jaque pôs assim... E olha só... Quanto maior o nível de complexidade da educação, né? Uhum. Mais esses professores devem estar sufocados, porque Sim. Né, tem uma gravidade maior aí, uma pressão maior aí para que as crianças maiores tenham que aprender a ler, tenham que aprender a escrever, tenham que aprender a fazer não sei o quê, tenham que fazer... Gente... Né? A Jaque trouxe uma outra questão que é interessante aqui, ó. Professor também tem filho em aula online. Quantas famílias têm mais que um computador em casa? Dentro desse dado que eu compartilhei com vocês aqui, a gente tem um dado que significa o seguinte: 50% do mundo não está conectado ainda. Olha isso. Outro dia eu estava ajudando o Vitinho aqui numa tarefa dele. E, salvo engano, o número era esse. Mas a gente está falando que 48% da população nacional não tem computador. Não tem. Não tem computador. E 49%... O número é esse, filho? É. Ó o meu Google aqui, ó. Olha o copiloto aí. Oi, Ju. Ó, meu Google. Tudo bem? Obrigado, tio. E além disso, se eu não me engano, 30 e poucos %, a maioria da população são idosos que usam tecnologia. Ó, 30 e poucos % são idosos que usam tecnologia. Tem é completo. O meu Sabe isso que aconteceu com você agora? Ah. Eu vou interromper porque é bom. Tá bom. O seu filho entrou no vídeo, né? Sim. Isso tem acontecido com as professoras. Os filhos pequenos que estão em casa estão entrando nos vídeos que elas estão fazendo para as crianças da outra família. Sim. E há escolas, como eu já falei, né? Que estão dando assim uma sutil orientação para essa professora de que ela tem que arrumar um jeito deste filho não entrar na tela. Sim. Veja isso. Tipo... Né? Talvez amarrar no pé da mesa, eu vou te falar, tem umas coisas... É um processo de adaptação que os excessos, a falta de tato para o comando acaba acontecendo, né, Rê? Infelizmente, a Viviane... Tem uma falta de entendimento aí das coisas, né? Tem. Viviane... Mas assim, é bem pouco, graças a Deus. Graças a Deus, exato. A maioria está empenhada em acertar. É isso aí. A Viviane está dizendo assim, Viviane é uma grande amiga minha, então ela é coordenadora de uma escola pública e uma fofa. Beijo, viu, Vivi? Ó, ela diz assim, o que seria implantado em anos no que diz respeito à tecnologia, a gente tem que utilizar em dias. A gente tem que aprender isso ontem. Meu Deus. Né? Então, imagina que não é fácil nem para quem tem familiaridade. Não. Então, por exemplo, eu tenho familiaridade, mas não para este volume. Não. Mas não para esta demanda. Sim. É difícil. Sim. Como você falou, eu não nasci nessa tecnologia, exato. Então eu estou que gatinhar nela. Exato. Então, como eu, muitas pessoas. A gente faz o arroz com feijão. É isso. Mas para você fazer algo de qualidade, como disse aqui a Márcia Klaus, que é uma professora maravilhosa,
Uhum. Para você fazer uma coisa de qualidade, não é assim, bota o Não. vídeo para rodar. Não. Né? Então, professor que tem compromisso com a sua profissão, em primeiro lugar, que tem compromisso consigo mesmo, em primeiro lugar, ele não vai querer fazer qualquer coisa. Não. E aí, aqui, né? Não, vai contra os valores dele, vai ser uma Vai. agressão àquilo que ele sempre pregou, que ele sempre acreditou como sendo processo de educação. Kleber Catatal, meu irmão, está aqui com a gente também. Oi, Kleber. Um beijo, irmão. Kleber, a gente fez uma live aí há umas 2 semanas atrás, também foi fantástico, também é professor, tá aí no campo, na linha de frente e também vai contribuir bem com a gente. A Flavinha também tá aí, obrigado, Flá, bem-vinda. Vamos ver o que a gente tem mais aqui, ó. Tem uma família, Vitor, que o pai, ele trabalha home office, não é de agora, tá? O serviço dele é assim. Mas, o que ele tinha na casa dele? O aparelho para ele. Agora ele tem 2 filhas, mais a esposa e mais ele. Tudo para trabalhar home. Então, um xadrez para fazer esta situação é muito difícil. Né? Então, veja, a esposa dele também precisa. E ela precisa preparar material. Sim. As filhas, cada uma tem horário diferente de aula. Porque são anos diferentes. Uhum. Então, tá difícil, né? A gente não estava preparado para isso. Agora, tem uma coisa que eu fiquei bastante... 2 coisinhas que eu fiquei bastante tocada de ouvir. Uma é... uma professora me disse assim... Ela estava angustiadíssima, porque ela não tinha mais certeza se ela estava fazendo o que era para fazer, o certo, vamos dizer assim. E ela disse assim, Rê, a gente precisa de muito autoconhecimento, né, para aguentar e saber que a gente precisa fazer diferente, ou precisa mudar, ou precisa ir lá e dizer para os nossos pares que não tá bom, né? Eu disse assim, é verdade. A gente precisa de muito autoconhecimento. Meu Deus. Que é uma coisa que você também já falou bastante aqui. Sim. Que a gente precisa se revisitar, precisa ver o que a gente precisa na vida, o que a gente quer desta situação, até para se incomodar. Né? Então, por exemplo, quando elas me perguntam, tô louca? Eu tô certa? Porque todo mundo tá achando que tá certo, só eu tô achando que tá esquisito. Sim, que eu tô maluca. Tá? Será que sou eu, né? Então, eu discuti bastante isso com as pessoas, no sentido de nem sempre, quando todo mundo fala a mesma coisa, porque é o certo. E duvidar das coisas que é importante, né? Porque essas professoras, por exemplo, que a gente conversou, eu fiz uma orientação, ajudei a pensar um novo caminho, não na ação dela, tá, Vitor? Vamos deixar bem claro isso. Sim. Porque isso não é meu papel. Isso elas têm equipe técnica, elas gostam, a equipe faz o seu papel. A orientação é na sua posição profissional, na sua posição como pessoa. Perfeito. Tá? Como professora. Exato. Então é no seu comportamento, basicamente. Tá bom? Exato, exato. Porque senão vou pensar que eu fico... Não, é bom. Não. É bom deixar claro isso. E é fácil. Né? Cada um sabe do seu lugar. O meu lugar é este daí. Eu oriento, sim, professoras a pensar em como elas podem resolver os seus problemas, como elas podem encaminhar as suas angústias, como elas podem fazer as coisas, não os planejamentos. Exato, exato. E a gente fez algumas orientações e tal, e elas voltaram felizes, muito contentes, porque assim... Elas foram ouvidas lá na escola delas, nas equipes. E o que acontece com isso? É uma colaboração, né? Então, eu disse para uma delas, eu falei, você não precisa ficar chateada, achando que a sua escola não é legal, não tem nada disso. Tá difícil para todo mundo, ninguém tem certeza. Tá todo mundo aprendendo. Sim. E
você foi protagonista dessa vez. Porque você chegou lá e disse, olha, eu não estou bem, não estou confortável com essa situação. Vamos lá, vamos pensar diferente. E aí todo mundo vai repensar. E isso ajuda a escola a crescer, a melhorar, né? Então agora é hora de vestir camisa mesmo. É hora de estar junto da escola e falar, vamos lá, vamos pensar outra coisa, vamos pensar aqui, vamos pensar ali, vamos ajustar aqui, né? Isso foi bem bacana. Bacana. E uma segunda coisa, do professor e também dos alunos. Deixa eu, ó. Lê aqui uma coisinha que chegou. Tem várias coisas que chegaram. A Tainá está falando da realidade da estrutura pública, dizendo que é uma realidade bem diferente, bem mais complicada. Consuelo, as escolas públicas não têm, inclusive, estudantes da própria Universidade de São Paulo também não têm condições de fazer EAD. Olha isso. É verdade. O Vitão, bem-vindo, Vitão, meu irmão. Xará, tamo junto. O Vitor, ele tem quase 2 metros de altura. Eu tenho 1,70 m. Eu era o Vitão e ele era o Vitinho. Isso aqui é carinho, né? Também é professor. O Kleber faz uma colocação aqui, o Catatal, bem interessante. Mas o pós-pandemia, esse é um caminho que não tem mais volta. Temos que nos capacitar e nos reinventar. É isso. A Fabiana, é verdade. Atendendo a nossa reivindicação aqui, ela falou, a realidade brasileira é muito diversificada. As escolas estão se desdobrando para oferecer o melhor para as famílias, utilizando os recursos que podem lançar mão, lidando com a sua realidade regional. Então, é o que você estava discutindo, né? Não é fácil, não. É uma situação... São Paulo é um Brasil, de tão diversa que é a sua realidade educacional. É fato, é fato. A Cássia também está colocando aqui, ó. Muitas são as incertezas e as aflições de professores e pai quanto ao processo avaliativo, a intervenção dos pais durante a realização das atividades online e os alunos em processo de alfabetização. Nossa, isso é cruel. Olha, eu tenho aqui a Luísa. Fala. Ela disse assim, estou na rede estadual. Na real, eu dou aula para os pais e responsáveis, pois muitos não são alfabetizados. Eu leciono para o 1º ano do ensino fundamental. Veja você. Bacana. Essa é a realidade da escola pública brasileira. É a realidade. E que aí vem lá não sei quem, do céu, achando que pode pôr um ensino à distância assim. E vai aprovar quem no fim do ano? Esta é a minha pergunta. É isso. Mas, tudo bem. Vamos lá. Olha o questionamento que eu acho interessante a gente começar a derivar. Rê, o Kleber, o Catatal, faz uma colocação muito bacana aqui. Sobre a nossa ótica, quais são os pontos, o que iremos levar para o processo de ensino de aprendizagem no pós-pandemia? Deixa eu começar a responder, depois você fala de dentro da tua ótica. O que eu percebo e o que eu vejo, irmão, é o seguinte: o planejamento é uma coisa inevitável e necessária. Nós discutimos hoje, o Kleber é meu coach, e hoje até coincidentemente a gente discutiu isso. Então, o mais importante é você ter o foco inicial e depois o planejamento. Então, é preciso saber qual a razão e o norte, a direção para onde eu estou indo sendo professor ou educando. Porque isso tem que fazer sentido para a minha vida e para a minha base, para a minha origem. Então, percebam, eu citei algumas tecnologias e a tecnologia mais nova que eu falei aqui tem 20 anos. Então, quer dizer, a coisa está acontecendo há muito tempo. Então, mas não está aqui ainda. Exato. Então, o planejamento, a reestruturação e a forma pela qual eu conduzo a minha vida, ela não é que ela vai evitar, por exemplo, essas ondas laterais. Não vai evitar essas ondas laterais. Mas na hora que eu estou com o meu barco no rumo certo, na direção certa,
a probabilidade do desvio ser grande diminui. Por quê? Porque eu sei a direção e para onde eu estou indo. E a gente tem um agravante muito maior ainda, que o nosso processo educacional, 85% dos brasileiros não foi educado para empreender. Vamos pôr empreender entre aspas, né? A gente discutiu isso hoje no briefing. Empreender não significa só necessariamente você montar o teu negócio. Você, dentro da tua estrutura, da maneira que você pensa, da maneira que você entende que você pode contribuir e agregar mais para as pessoas, você empreende. Então, o cara que está vinculado à estrutura, ele tem condição de inovar, de trazer novidades, desde que ele esteja fazendo exatamente aquilo que ele quer, dando rumo e direção na vida dele de uma maneira clara e consciente dos seus movimentos. E aí, a partir disso, sendo claro isso em você, a direção e a maneira pela qual a gente impacta a vida das pessoas é maior. Mesmo com todos essa questão, esses maremotos todos que a pandemia está causando. Rê, acrescenta mais uma ótica de dentro do Nero. Tá. Então, tem aqui uma questão da Elaine, que ela fala justamente disso que eu te falei, dos filhos aparecerem no vídeo, e que ela diz, é angustiante a gente atender e tratar do filho do outro e não poder atender e tratar do filho da gente. É muito angustiante, não é fácil. Tem uma outra queixa nesse sentido de família de professor, que o professor ele perde um pouco o direito de ser só pai e mãe. Ele precisa ser o professor. Sim. E aí tem uma questão que é assim, as famílias já se sentem muito cobradas e muito preocupadas se elas estão dando conta das crianças aprenderem. Sim. Imagina o peso que é para um professor se o filho dele não se alfabetizar, não aprender matemática, não aprender inglês, não aprender francês. Como é que vai ser? Ele é o professor. Então, esta é uma pressão enorme também na vida do professor, que eu queria deixar registrada aqui. Bacana. Tem uma pergunta da Mônica, ela diz assim, obrigada, viu, Mônica? Você adora as minhas reflexões, né? As minhas peraltices também, que eu sei. Mônica é uma grande e carinhosa amiga minha. Bacana. Ela diz assim, qual a sua opinião sobre o retorno da quarentena com alternância entre aulas presenciais e ensino à distância de segunda a sábado? Eu diria o seguinte, o ensino à distância, ele nunca mais vai sair da nossa pele. Né? A tendência realmente é a gente se apropriar de fazer um ensino que possa ser híbrido, né? Porque eu não acredito na educação para crianças à distância. Não acredito. Então, eu vou deixar isso bem claro aqui. Esta é uma situação específica, muito especial, e que as professoras estão super tentando não perder os vínculos, garantir interação minimamente entre as crianças, continuar alguns projetos, tal, mas ela não é a educação que as crianças precisam. As crianças precisam estar na escola, porque a escola tem o seu papel, a sua identidade, e ela é importante. Então, assim, um ensino híbrido pode acontecer. Eu vi alguns lugares pelo mundo, até mesmo no Brasil, que tem boas propostas e boas pedagogias com este ensino casado. Que não é isso que a gente está vivendo agora, tá? Mas isso a gente vai ter que acabar esse momento e refletir como é que se constrói isso, porque isso vai ser uma construção. Não dá para ser do dia para a noite. Então isso é uma mudança de cultura. É uma mudança de entendimento, uma mudança de conceito. E isso não é fácil. Então, você, Vitor, falou, por exemplo, que tem aí tecnologias há 60 anos que não chegaram nas nossas casas. Perfeito. A educação acontece do mesmo jeito. Então, eu posso falar, por exemplo, de alfabetização, de letramento, que as teorias, os estudos estão há 60 anos e agora chegam no Brasil. E agora chegam na escola pública. A escola pública, então, demora mais ainda.
por causa das políticas públicas, enfim. Uhum. Então, demora para mudar. Sim, a velocidade não é a mesma das tecnologias, né? Não é, não é. Só que assim, a tecnologia também, sendo tão ágil, ela também ajuda a gente também a ser mais ágil, a buscar melhores soluções mais rápido. Perfeito. Então, eu acredito, viu, Mônica, que dê para fazer um sistema híbrido, que dê para a gente fazer uma coisa bem bacana, bem boa, né, nesse sentido de pôr mesmo a tecnologia a serviço, de verdade. Para que, se a gente precisar, a gente pode acessar lá na nossa casa e a gente pode mudar também o conceito de estudo, o conceito de aluno, que não é só para estudar e aprender na escola. Ele pode gerenciar, ele pode ter autonomia para estudar na casa dele, abrir lá a plataforma da escola dele e cumprir os projetos que ele se propôs a fazer e estudar alguma coisa que ele queira andar. Então, ele não precisa da autorização da escola para estudar. Isso a gente tem que mudar. Perfeito. Então, tem coisas bacanas para a gente fazer. Eu sou otimista com essas coisas. Ótimo. Com tempo, né? Até pegando carona no teu otimismo de sempre, que aliás é maravilhoso, porque uma pessoa que dedica uma vida e uma carreira à educação é especial, né? Então me sinto extremamente privilegiado de estar podendo fomentar essa discussão aqui e a gente ter participação tão bacana do jeito que a gente está tendo, né, Rê? Olha, eu só quero falar uma coisa da pergunta da Mônica, acho que ela pergunta assim, ó, num tipo de... Estou entendendo que é um tipo de reposição. Se for reposição, precisa tomar muito cuidado com qual é o nível de ensino. E o quanto a gente vai poder repor. Eu não sou favorável a gente repor por repor. Né? Então, tem idades que não carecem de repor aula sábado, essas coisas. A gente já teve muitas perdas com essa pandemia. Então, a gente precisa cuidar um pouco dessas situações. Então, eu acredito que as escolas agora já possam começar a estudar à volta e readequar os seus planejamentos. O que é possível nesse espaço de tempo que a gente tem agora? Como é que nós vamos voltar? Vai voltar todo mundo? Vai voltar metade? Vai voltar dia sim, dia não? Quantos dias de aula realisticamente a gente vai ter? Quais os conteúdos que são prioritários a acabar este ano? Perfeito. Quais os que podem postergar, né? Então, eu teria muito cuidado com essa história de botar aula por aula e botar sábado e fazer desse jeito. Perfeito. Veja, as famílias estão cansadíssimas, as crianças estão cansadíssimas, os professores e a equipe escolar. Então, assim, aí você vai agora... Acabou a pandemia? Tá. Acabou. Podemos ir para a rua? Podemos. Agora trabalha de sábado e domingo. Também. Mas, continua. Não há saúde que chegue. Não. Não é saudável, não é sustentável. Tem que se tomar cuidado com esta volta. Muito cuidado. De novo, a gente entra numa questão que é o autocuidado. Tem que ter um olhar diferente para esse seu autoconhecimento. A gente está chegando no finalzinho, graças a Deus foi muito legal, foi dinâmico, nem sentimos passar. Eu vou fazer a leitura da Fabiana aqui, de uma questão, e depois você faz a do Arthur, e aí eu quero fazer um pressuposto... Eu perdi do Arthur. Não, eu acho aqui, ó. Nesse momento, eu vou falar o da Fabiana. Nesse momento, não temos escolas grandes ou pequenas, mas sim o que somos capazes de transformar, reinventar. Acredito que tudo isso tem nos oferecido grandes aprendizados e levaremos para o pós-pandemia. Perfeito, perfeito, Fabi. A Fabi está no campo, ela tem sentido isso muito, né? Sim. Tá. Achei do Arthur aqui. Eu acho que o ensino à distância na escola não é legal. Justamente pelo aprendizado de convivência na sociedade. Um trabalho ou pegar cadernos, livros, artigos na internet ou site do colégio, isso é lindo. Ele diz assim, né? Como eu conheço a figura, eu já sei. É que assim, é verdade.
você tem que tomar cuidado com essa história de ensino à distância. Primeiro, a gente não tinha um modelo e não tinha sabedoria para fazer. Então, da onde que a gente pegou o modelo? EAD, que já existe. Só que o EAD que existe é para adulto. Sim. E isso é complicado. Porque quando a gente fala de criança, quando a gente fala de adolescente, a gente está falando de um momento de vida muito específico. Sim. Não dá para importar um modelo de adulto. Né? O adulto supõe-se que ele já tem autonomia para essa coisa. E que a gente sabe que não. Então, Então. alguns não têm. Mas abrir o laptop e ficar estudando lá, não. Criança precisa do chão da escola. É o que o Arthur falou. Ele precisa da sociedade, ele precisa conviver. Exato. É a primeira coisa que as crianças precisam aprender. Interagir. Né? É o social. Então, esse é o grande ganho da escola e precisa ter. Então, por isso que eu digo que EAD, eu não acredito para a educação infantil, muito menos para a educação até os primeiros anos, tá? Agora, dá para fazer coisas híbridas bem bacanas? Dá. Tem exemplos aí pelo mundo. Deixa eu compartilhar. Olha, talvez a gente não consiga ler todas, mas foi excelente. Obrigado por todos. Eu vou compartilhar um dado até para a gente criar uma aura, e a mensagem é a gente trazer uma questão, um olhar positivo dentro dessa situação, desse turbilhão de conflito todo, né? E um pressuposto da PNL nos ensina o seguinte: as pessoas já possuem todos os recursos de que necessitam. Então, as imagens mentais, as vozes interiores, sensações e sentimentos são os blocos básicos da construção de todos os nossos recursos mentais e físicos. Podemos usá-los para construir qualquer pensamento, sentimento ou habilidade que desejarmos, colocando-nos depois nas vidas onde quisermos ou mais precisarmos. Então, os recursos que a gente precisa está dentro de nós. É uma questão da gente buscar e da gente se atentar. E a situação de um frenético conflito cria uma excitação que provoca ainda mais esse mergulho para dentro de nós. Então, com certeza... É o tal do autoconhecimento. O tal do autoconhecimento. Nossa, Rê, tem um monte de coisa aqui, ó. Deixa eu eu não... Às vezes... Nossa, tem cada coisa muito legal. Olha, a Fabi... Ela fala da conscientização de que hoje o aluno precisa ser estudante como a BNCC orienta. É verdade. É por isso que uma das professoras que me procurou, uma não, várias, elas estavam angustiadas. Porque elas vão vendo que não está batendo, não está conferindo. Perfeito. Olhar a criança, principalmente a criança pequena, no seu contexto. Ó, vamos lá, entramos nos 2 minutos finais, deixa eu correr. Primeiro agradecer imensamente a honra aqui da Regina estar aqui com a gente de novo, compartilhando todo esse conhecimento, essa troca de ideia, foi maravilhoso. A participação de todos vocês, perdoe a gente. Foi mesmo, uma delícia. Foi maravilhoso não ter conseguido compartilhar tudo. Vagninho, compartilha um pensamento de Shakespeare. Guininho, te amo, um beijo. Foi, muito bonito. Eu sempre me sinto feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam. A vida é curta, então ame a sua vida. Seja feliz. E vamos que vamos. A mensagem era a ideia, a gente discutir tudo isso e fechar com uma questão positiva. Mergulhe para dentro de você, que você tem recurso aí o suficiente para você fazer o que você quiser e sair de toda e qualquer situação. Rê, pode fazer suas considerações finais. Mesmo. Fu! Eu diria assim, para as minhas mais queridas professoras que me oportunizaram essa conversa de hoje, né? Porque foi com elas que eu debati com você, a gente montou isso. Elas estão super felizes, graças a Deus. Que bom! E tá indo bem, tá tudo bem. Eu queria dizer que, assim, apesar de ser um momento muito difícil, né, para família, professores e tudo mais, está tendo muitas aprendizagens importantes para nosso salto, né? A gente precisa saltar para o futuro. É isso. Maravilha, que bom. Rê, obrigado. Beijo para todo mundo. Muitíssimo obrigada, gente, por todo